Você já teve dificuldade de compreender termos bastante utilizados na mídia sobre sexualidade? Então vem comigo que eu vou explicar alguns termos mais básicos. No dia 17, domingo passado, foi o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Esse dia é muito importante, principalmente para as minorias sexuais, porque comemora um movimento que vai contra toda forma de violência que essas pessoas sofrem diariamente, assassinatos e violência de diversos tipos, violência psicológica, moral, patrimonial, violência física mesmo. Inclusive, não são só essas pessoas que sofrem LGBTfobia, mas são as que mais sofrem. Quando eu digo isso, é porque uma sociedade que padroniza tanto as coisas acerca da sexualidade acaba respingando em pessoas até dentro do padrão. Então, um exemplo é quando dizem, homem não chora. E aí, quando o homem tem vontade de chorar e pensa nisso, ele fica, e agora? Vou ameaçar a minha sexualidade, a minha masculinidade por conta de eu chorar. Então, coisas assim. Ou então, um pai que está abraçado com um filho e é morto porque acham que é um casal gay. Mas quem mais sofre é quem diariamente tem que ficar pensando no que falar, pensando em como expressar sua sexualidade, simplesmente para não ser agredido, para não ser morto em diversos contextos, tá? Ou mesmo fluído sutilmente, como no Brasil a gente faz muito. Então, eu vou falar de alguns termos mais básicos, né? Em primeiro lugar, LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais e o T pode representar pessoas transgênero, travestis e transexuais, tá? Tem vídeos que explicam isso melhor no YouTube, inclusive de pessoas que têm esse lugar de fala, então não vou tirar o lugar dela. Se você tiver dúvida entre esses termos, procure no YouTube que vai ter gente muito bem capacitada, melhor que eu, para poder explicar isso. Outra coisa que é uma confusão muito frequente é a confusão entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, é o seguinte, orientação sexual diz respeito a por quem a pessoa se atrai, por quem a pessoa sente atração sexual. É por pessoas do mesmo gênero que ela? Por exemplo, eu sou do gênero masculino e me reconheço como homem. Se eu tiver interesse sexual por outros homens, eu sou considerado homossexual, porque homo é mesmo, então mesmo sexo, mesmo gênero, tá? Se eu for homem e for sentir interesse por mulheres, então heterossexual, que hétero é o outro, né? Outro gênero, eu sinto atração por pessoas de outro gênero. Bissexual é uma pessoa que sente atração pelos dois gêneros, ou não vê essa distinção tão forte entre os gêneros. Então ela se interessa, às vezes, pela pessoa e não tanto pelos atributos de gênero, características e expressões de gênero que a atraem sexualmente tanto, tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa. E as pessoas transgênero são pessoas que são designadas como um sexo, como um gênero, né? No seu nascimento. Então, o médico vê que tem pênis, então diz, é um menino. Ou o médico vê que tem uma vagina no bebê e fala, é menina. Mas às vezes essa pessoa, ao longo do seu desenvolvimento, não se reconhece com o gênero com o qual foi identificado. Então, vamos supor que aquele menino, ele se identifica como uma menina, ele se sente uma menina, ele se sente mais representado por características femininas do que por características masculinas, e aí ele se sente do gênero feminino. Então, passa a ser chamado de ela, né? Porque a gente sempre respeita pelo que a pessoa prefere ser nomeada. Então, ela é uma menina transgênero, que significa que ela foi denominada como menino no nascimento, mas ela se sente uma menina. Então, ela é uma menina transgênero. Se ela se reconhece, se identifica com o gênero com o qual foi identificado ao nascer, aí ela é cisgênero. Por quê? Cisgênero é o mesmo gênero com o qual ela foi identificada. Significa que se uma menina nascer com uma vagina for identificada como menina,
ao longo do seu desenvolvimento, vai se identificando como uma menina mesmo. E aí ela pode ser chamada de uma menina cisgênero, porque ela se identifica com o mesmo gênero com que lhe foi atribuído, tá? Tô falando aqui vagina, mas na verdade a denominação certa é vulva. Isso é identidade de gênero. Então, identidade de gênero é onde que a pessoa se reconhece dentro de um contínuo entre masculino e feminino. Se a pessoa se identifica com o gênero masculino, ela é considerada um homem. Se ela se identifica com o gênero feminino, ela é identificada como uma mulher. Mas existe muita coisa dentro desse contínuo. Às vezes a pessoa pode se identificar mais com homem do que com mulher, mas pode se identificar um pouco com mulher. Ou então pode não se identificar com nenhuma das duas. É uma pessoa não binária, que não se encaixa nessa divisão entre os dois gêneros, né? O feminino. Não, ela é uma pessoa não binária. E aí você pergunta para ela como que ela gostaria de ser chamada, tá? Algumas pessoas preferem que o nome de nascimento seja preservado, outras mudam, enfim. Aí é caso a caso, né? Uma outra coisinha que eu queria falar é que não existe essa história de ideologia de gênero. Dizem que é ideologia de gênero, que os educadores sexuais vão às escolas para perverter as criancinhas, para dizer para elas que elas devem ser homossexuais ou não, que elas devem praticar sexo na adolescência, ou que elas devem fazer isso e devem. Não, não é isso. Na verdade, o educador sexual vai lá para abrir as perspectivas das crianças e dos adolescentes. O que acontece? Ele vai ensinar que a criança deve ter controle sobre quem toca o seu corpo, que ela deve poder procurar a ajuda de uma pessoa de confiança se alguém estiver tocando ela, então para prevenir abuso sexual, violência sexual, assédio. Outra coisa, gravidez na adolescência, o educador sexual ensina como que coloca um preservativo, para que serve o preservativo, pílula do dia seguinte, enfim, essas coisas que pode interferir muito na vida de uma pessoa, né, ter um filho. Então, se os adolescentes se prevenirem quando forem fazer sexo, tudo bem. E eles também se previnem de pegar doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é importantíssimo. Outra coisa, esses termos que eu estou explicando para vocês, o educador sexual também apresenta. A gente pensa em diversos desejos, a gente pode falar, dependendo do interesse, sobre masturbação, sobre racismo, sobre diversas questões que são de interesse popular, que são de interesse, assim, são de interesse de todas as pessoas, que as crianças saibam essas coisas. Inclusive, é importante que essas crianças, esses adolescentes, né, aprendam que eles têm algumas fontes que são mais confiáveis para obter informações sexuais, tem outras que não são tão confiáveis. Então, você acha que é melhor o seu filho, que está com uma dúvida, procurar uma pessoa de confiança, um profissional que entende disso, psicólogo geralmente, ou você acha que é melhor tirar o psicólogo da escola, tirar o educador sexual da escola, e aí ele vai procurar em fontes duvidosas, como o Google, como um colega de turma que escutou uma informação que o tio dele falou e que você não tem controle sobre isso, porque geralmente o seu filho não vai perguntar para você essas questões sobre sexo, sexualidade, tá? Então é importante que ele tenha uma fonte confiável, que ele tenha uma fonte de informação científica que possa ajudá-lo com profissionalismo. Então é isso que acontece nessa questão aí da ideologia de gênero, que não existe, não usem esse termo, por favor, porque é uma ofensa ao trabalho dos educadores sexuais, tá bom? Enfim, é isso de modo geral. Parabéns a todos que lutam e todos que apoiam a causa das minorias sexuais. E força, espero que todos encontrem forças nesse momento para poder expressar sua sexualidade da forma mais respeitosa, mais plena possível. Sei que não tá fácil. E é isso. Um abraço a todos.